Convidá-lo para que abra a palavra no Salmo de número 10. E nós vamos ler então este Salmo de forma alternada. Eu lerei os ímpios, a igreja os pares. Então você lê bem alto, tá bom? Para quem está em casa, poder ouvir, tá joia? Ainda não tem o microfone de som ambiente, já foi comprado, deve chegar pelos próximos dias, né? Vai abençoar a igreja, quem está em casa vai ouvir, e o coral também, quando estiver cantando, né? Então, Salmo 10, de 1 até o final, leitura alternada. Diz assim: Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o seu Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, e não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois está no seu íntimo, jamais seria abalado, de geração em geração, nenhum mal lhe sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. E está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e na sua rede o enleia. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra os homens e as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Amém. Amados, os conceitos deste mundo, eles são conceitos baseados em motivações que são contrárias à vontade de Deus. O homem sem Deus, ele vai tentar de todas as formas ou anular Deus, e aí ele anula Deus e diz: não tenho a quem prestar conta. Esse é o pensamento do ateísta. Então, para ele, tanto faz cometer pecados, fazer coisas que denigrem Deus, a imagem de Deus, o outro semelhante, para ele tanto faz, porque é como se ele não tivesse que prestar contas a ninguém. Então, ele vai tentar anular a lei. Sem lei, nós estamos em problemas. Podemos dizer que nós estaríamos em apuros. Mas as pessoas da nossa sociedade, elas tentam de toda forma agir desta forma. Ou ateísta, ele anula Deus, diz não existe Deus, ou ele até crê em Deus, mas um Deus totalmente distante, um Deus longe,
Um Deus que não tem muito a ver com isso aqui. É como se fosse aquela ideia do despertador. Não tem aquele despertador antigo que você dava corda? E fazia tec, 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 tec. Aí você dava corda e deixava. Quando ele acabava lá a corda, ele despertava. Plim, pronto, parava. Alguns têm essa ideia de que Deus deu corda no mundo e largou o mundo. Não. Deus continua sendo Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. Então, como que nós nos encaixamos nisso? Bom, como eu disse semana passada, a gente viu sobre esse cosmo, os problemas desse cosmos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse homem sem Deus. O primeiro aspecto que o texto nos diz, entre os versículos 1 e o versículo 4 desse salmo, é que esse homem sem o temor de Deus, ele despreza aquilo que é de Deus, e ele se torna um ímpio arrogante. Ele quer ser autônomo. Ele diz, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, não a Deus. Diz o nécio, não a Deus, ou seja, diz o insensato, diz aquele que não pensa de forma correta, de forma adequada, não a Deus. Esse é um conceito do homem sem Deus, do homem sem o temor de Deus. Segunda coisa, está aí no versículo de número 6, vamos ler juntos o versículo de número 6, capítulo 10, aliás, Salmo 10, versículo 6, diz, leiamos, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. O homem, então, sem o temor de Deus, ele vai seguir os seus próprios desejos, a sua própria vontade. O homem natural nega a Deus e ele vai seguir a sua vontade. Ele vive no pecado e ele diz, não tem, nada vai me abalar, nada vai me constranger, não vai acontecer nada comigo. Esse é o homem sem o temor de Deus, essa é a sua forma de agir. Eu não sei aqui quantos já usaram essa estratégia, e aí hoje tem várias coisas no mercado, né? Aí, quando você vê um ratinho na sua casa, aí tem alguns que se desesperam, né? Mas tem alguns que vai lá, compra tem um tapetinho com a cola, que o ratinho vem e gruda, e ele morre. Tem outros que armam a ratoeira, né? Com aquela alavancazinha, que quando o rato vai lá, ele mas tem alguns ratos que é esperto, ele come e não cai naquele negócio, não é? Tem alguém falando ali que faz um sinal assim de bater no rato, né? Um facão, dá uma facãozada. Mas vamos pegar a questão da armadilha. A pessoa vai lá e coloca uma armadilha para pegar o ratinho. O homem sem Deus, irmãos, ele é aquele que arma a ratoeira, mas ele mesmo cai na ratoeira. Esse é o homem sem Deus. Ele arma a ratoeira, ele sabe que a ratoeira é problemática, ele sabe que a ratoeira pode matá-lo, pode destruí-lo, mas ele vai lá e ele mesmo cai na ratoeira que ele arma. Veja a nossa sociedade hoje sem Deus, quando nós olhamos os jornais, quando nós olhamos os filmes, quando nós olhamos a rede social. O que mais as pessoas dizem? Eu tenho meus direitos, a vida é minha, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu não preciso prestar contas a ninguém. Esse é o homem que segue os seus próprios desejos, é o homem sem Deus. Tudo vai direcionando esse homem, esse ser humano, ao que nós chamamos de egoísmo. Ele se encurva para entrar na própria ratoeira. Quero abrir aqui um parênteses. Pedir aí quem está no som, para abaixar um pouquinho aqui o retorno, eu acho, e abaixar aí que está dando uma microfonia, tá bom? Bom, fechou esse parênteses. Quais as consequências então desse homem sem Deus? O versículo 7 em diante vai nos mostrar aqui algumas consequências desse homem que quer satisfazer os seus próprios desejos. Observe comigo, versículo 7. A boca ele a tem cheia de
maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Então a primeira coisa que nós podemos observar aqui é que, como consequência de satisfazer os seus próprios desejos, primeiro ele blasfema, ele fala mal de Deus, ele não reconhece a Deus, as suas atitudes, as suas palavras são de alguém que vai negar Deus ou destruir a imagem de Deus. E aí nós vemos casos, por exemplo, de pedofilia, nós vemos casos de atentados, nós vemos casos de crimes hediondos, e por aí vai. Estou falando aqui alguns que a gente considera na nossa cultura aqui mais graves. Porque ele tenta destruir Deus, ou eliminar Deus, ou tudo aquilo que diz respeito a Deus. Outra consequência que está aí no texto é engano, é mentira, e aí ele vai oprimir. Como resolver esse problema? É a gente se voltar para as Escrituras, onde Deus nos diz que o que o homem deve fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Uma coisa está ligada à outra, não tem como dissociar, não tem como alguém dizer, eu amo a Deus, mas fulano eu não quero nem conversa com ele. Não tem como. Você precisa amar a Deus e consequentemente amar ao próximo. Não tem meio termo. Eu não quero fulano nem pintado de ouro. A palavra de Deus nos ordena que o amor é que deve ocupar o nosso coração. E aí, esse homem sem Deus, ele não vai amar a Deus. Consequentemente, ele não vai amar as pessoas. Ele vai amar coisas. Ele vai colocar coisas acima de Deus. Ele vai colocar coisas acima de pessoas. Então ele vai trazer destruição por onde ele passar, o que ele tiver envolvido, o que ele vai fazer. E isso, amados, está influenciando a nossa sociedade a tal ponto que até as próprias grandes empresas, não só do nosso país, mas multinacionais, estão todas envolvidas nesta questão de negar Deus, de alimentar o egoísmo, de alimentar a satisfação própria e de não colocar Deus como o principal. O texto também vai continuar e vai dizer a partir do versículo 8: põe-se tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede e o enleia. O que o texto está dizendo? Que principalmente aquele que é mais pobre é o que vai mais sofrer as consequências disso. E é o que nós temos visto na nossa sociedade. Lá atrás, na época da Revolução Francesa, e isso influenciou várias coisas na nossa sociedade atual, o marxismo e o granchismo, ele fez com que vários conceitos fossem disseminados naquele tempo e ocupam a mente e os corações do nosso tempo hoje, trazendo total destruição, onde o pobre é massa de manobra, onde o pobre é usado para se conseguir poder, para se conseguir mais recursos, e vai se usurpando ainda mais do pobre. Gramsci, por exemplo, quando ele chega ali na França, e ele atuou também um pouquinho na Inglaterra, ele se aproveitou justamente da classe mais humilde, da classe trabalhadora. E o pior, ele casou-se, e ele e a sua esposa adotaram crianças para estuprar as crianças. Veja a que ponto que o homem chega. E é isso, amados, que é difundido por uma grande parte dos professores universitários do nosso país. Meu irmão está estudando pedagogia, o Sérgio. Não sei para quê, se ele vai ser professor, né? Porque eu acho que pedagogia tem a ver com professor. É isso mesmo, Amanda? É? Não sei se o Sérgio vai ser professor, mas ele está estudando. E tem um
um autor aí que o Sérgio disse assim, gente, ele só fala nele. Eu falei, mas ele não fala nem um pouquinho assim, por exemplo, de Rui Barbosa? Aí o Sérgio falou, não, é só Freire. Isso vai inculcando na mente. E aí as nossas gerações que estão sendo formadas, formam com essas ideias contra Deus. Essas ideias que vão destruindo a imagem e semelhança de Deus que somos nós. E se você abrir o jornal, se você assistir às reportagens, grande parte do que está acontecendo ao redor do mundo, ele vai tentar destruir esse ser criado por Deus que somos nós. Vire algumas páginas da sua Bíblia, talvez, eu não sei. Salmo 14. Convido a igreja que leia do versículo 1, 2 e 3. Salmo 14. Diz: todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha o homem natural, irmãos. Qual que é a atitude do homem natural? Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Você já viu, meu querido, que chama mais atenção aquilo que é ruim? Alguns dizem, isso é engano, tá, do maligno, que o amor proibido parece que é mais atraente, mais gostoso. Quando tem um filme que tem muito sangue, parece que é atrativo. Aliás, muitos jornais fazem sucesso porque só traz notícia ruim. E o povo gosta de assistir notícia ruim. É o homem natural, é a inclinação para o mal. Um filme que talvez seja muito atraente, no sentido, aliás, um filme que seria considerado muito bom, às vezes não é muito atraente, não dá muita bilheteria, não faz sucesso. Até alguns filmes muito bons, considerado gospel, para eles fazerem sucesso, tem que se investir muito numa propaganda e tem que às vezes até lutar com a indústria cinematográfica para conseguir colocar aquele filme no cinema ou num grande canal de TV. O investimento é altíssimo. Por quê? Porque o mal tem quem patrocina, o mal é incentivado, o mal é propagado. Mas aquilo que é bom, irmãos, é difícil. É igual você, quando você tenta fazer o que é certo, quando você tenta fazer aquilo que agrada a Deus, não é uma luta? Porque às vezes você tem que lutar com o seu colega de trabalho, às vezes você tem que lutar com a sua família, às vezes você tem que lutar com o vizinho. Lutar, não estou falando no braço não, tá, gente? Estou falando lutar contra as ideias que são colocadas. Porque você quer fazer a vontade de Deus, mas o homem sem Deus, ele segue a sua própria corrupção. Em quarto lugar, o homem sem Deus, sem o temor de Deus, ele rejeita o próprio Deus. Ele diz não a Deus, ele não reconhece que todas essas coisas foram criadas pelo Deus Todo-Poderoso. E aí ele começa a difundir ideias do tipo: existia lá uma cabecinha assim do tamanho de um alfinete, de uma cabecinha de alfinete, e ela explodiu e criou todas as coisas. Essa é a ideia da nossa sociedade. Meu irmão e minha irmã, até racionalmente, se você começar a pensar um pouquinho sobre a complexidade que é você, o seu organismo e como que ele funciona, fica muito difícil acreditar que nós viemos de uma explosão. Em ver que tudo é desta forma. E como explicar alguns conceitos que a nossa sociedade ensina?
Por exemplo, fulano nasceu homem, mas ele pode escolher ser mulher. Eu te pergunto, até cientificamente, será que uma célula tem como ela mudar? Mas a nossa sociedade tenta rejeitar Deus e tudo que Deus criou, e rejeitar essa criação de Deus, e fazer com que nós possamos acreditar no engano, na corrupção, na maldade. Um pastor estava pregando há poucos dias e ele até citou um exemplo, falando sobre a questão do aborto. E eu concordei com a analogia que ele fez, muito interessante. A analogia é o seguinte: uma mulher, em alguns países, em alguns estados, não aqui no Brasil porque a lei é nacional, mas nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado faz a sua lei. Mas uma mulher, pelo conceito da sociedade, tá? Não é o conceito bíblico não, pelo conceito da sociedade, ela é dona do seu corpo. Essa é a ideia da sociedade. Então ela faz o que ela quiser. Então ela marca para ir lá na clínica de aborto, abortar o seu bebê. Inclusive no estado de Nova York, pode ser até na véspera do parto. Pode ser feito até na véspera do parto. Assassinar essa criança. Mas a analogia é assim: a mulher marca lá na clínica para fazer o aborto. Aí tem o do direito aqui, estudando direito, tem o homem do direito lá atrás. Se o aborto fosse crime, isso era um crime premeditado, não era? Ela está planejando, ela se organizou, ela ligou, ela agendou, ela está premeditando algo. Em alguns estados, como o aborto é permitido, então ela marca para ir lá abortar. Isso que ela está fazendo é crime, onde é permitido o aborto? Não. Mas ela entra no carro, está grávida, está indo dirigindo o carro, vem um outro lá, vai desviar de alguém, bate no carro dela e ela perde o bebê. Esse que estava dirigindo o carro e que quis preservar outra vida, e bateu no carro dela, e ela grávida, o bebê morreu, aquele outro motorista vai ser o quê? Um criminoso. Ela não é criminosa por matar o seu próprio bebê premeditadamente, mas o outro lá é criminoso porque desviou para salvar uma outra vida e o bebê morreu. Veja as incoerências das nossas leis, que não tem a ver com Deus. Esse é o homem sem Deus. Esse é o homem que rejeita a Deus e a sua criação. O mundo não quer reconhecer o Criador, porque ele quer viver de acordo com os seus desejos. Mas não tem como, amados. Abra comigo Salmo de número 100. Salmo de número 100, terceiro versículo. Salmo de número 100, terceiro versículo. Vamos ler juntos? Sabei. Senhor é o povo e rebanho do seu pastoreio. Olha só. Quem nos fez então? Deus. Deus é quem nos fez. Nós somos dele, nós somos seu povo e nós somos ovelhas do seu rebanho. O homem natural não pensa assim. O homem natural não pensa nas consequências das suas atitudes, das suas decisões. No fundo, ele nunca quer justiça. Apesar de muitos homens sem Deus até participarem de algumas manifestações pedindo justiça. Mas no fundo, ele quer uma justiça muito parcial. Uma justiça que não seja a justiça verdadeira. Porque ai do homem que não teme a Deus, se ele não se arrepender e ele não se voltar para Deus, ai dele diante da justiça de Deus. Ele pode fazer, ele pode incentivar,
ele pode deixar as coisas acontecerem, ele pode ter atitudes desse homem sem o temor de Deus, mas ele vai ter que prestar contas no último dia. Não tem como escapar da justiça e do juízo de Deus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu e você temos uma tarefa muito importante. Primeiro é não concordar com aqueles que praticam uma vida longe de Deus. Não podemos concordar de forma alguma, porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo, diz que não é só questão de dizer que aquilo é errado, mas também aquele que concorda, aquele que acoberta, aquele que mantém dentro da sua própria casa uma pessoa que decidiu viver longe de Deus, e você continua tendo comunhão com aquela pessoa. Eu me dirijo aqui a pais, a mães, a avós, a tios, que fica concordando com pecados e passando a mão na cabeça de pessoas que vivem nesta vida pecaminosa, longe de Deus. Porque alguns decidem viver longe de Deus, e muitos pais, mães, avós, tios, em nome do amor, vai acobertando o pecado, e vai deixando, e não diz que aquilo é contra o Senhor, que aquilo não agrada a Deus. Eu anotei aqui 3 aspectos para a gente concluir o estudo da semana passada e desta semana. Primeiro, a minha identidade, a sua identidade não é definida pelo mundo. A minha identidade, falando aquele número lá que se apresenta de documento, não. Estou falando a minha vida. A minha identidade não é definida pelo mundo, pelos conceitos deste mundo. Porque as séries, os filmes, as novelas e por aí vai, tudo que é apresentado na nossa sociedade tenta definir a nossa identidade, nos incentiva. Mas não, a nossa vida é definida pelo Senhor, a nossa identidade. Efésios capítulo 1, vamos ler juntos, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Vamos ler juntos? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A nossa identidade, ela é definida em Cristo, por Cristo, na obra gloriosa de Jesus ali na cruz. Porque nesse mesma carta aos Efésios, Paulo vai falar que outrora nós agimos como homens naturais, de acordo com a vontade da carne, dos pensamentos. Mas agora nós somos o quê? Selados. É o que a Escritura nos diz. Qual é a ideia do selo? Garantia. Não tem como ser desfeito. Então, meu irmão e minha irmã, nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos dirigidos pelo Espírito do Senhor. E se nós somos dirigidos pelo Espírito do Senhor, nós vamos resistir às obras da carne e à vontade carnal. Não se deixe levar pela vontade carnal. Se ela começar a aflorar aí no seu coração, na sua mente, você diz: sai fora. Senhor, me ajude a resistir. Me ajude a fazer a tua vontade, a viver por teu inteiro agrado. Não me deixe levar pelas circunstâncias e pelas propostas deste mundo, porque eu sou do Senhor. Eu fui criado à imagem e semelhança do Senhor. Eu quero viver para a glória do Senhor. Segunda conclusão, segundo aspecto da conclusão, necessitamos de sabedoria para discernir dentro desse mundo, que nós somos bombardeados a todo instante por filosofias daqui.
A grande maioria dos produtores, principalmente de filmes, seriados, eles não têm valores cristãos, a grande maioria. Eu poderia dizer 99,9%. Então, em toda série, em toda novela, em todo filme, ele vai colocar coisas de Deus. Você acha que ele vai colocar? Não. Ele vai incentivar o engano, a mentira, a prostituição, o homossexualismo, a pedofilia. E tudo isso vai sendo colocado de forma enrustida. E eu quero aqui abrir um parênteses e alertar você, pai, e você, mãe. Crianças de 9 anos estão tendo acesso a celular. Eu não sei se você já deu celular para o seu filho nessa idade, 10 anos, 11 anos, 12 anos. E crianças de 9 anos já estão se cortando, incentivados por esses homens servos do diabo. Desenhos que até pouco tempo eram tidos como normais, hoje tem um personagem que, entre aspas, assumiu que é gay. Os super-heróis. Mas por quê? Porque são preceitos deste mundo. A motivação não é a glória de Deus. Então você acha que um produtor, que um diretor, a vontade dele vai ser fazer a glória de Deus expandida através do seu canal, da sua série, do seu filme? Não. Porque ele nem reconhece Deus, como que ele vai fazer algo que glorifica a Deus? Então, a partir do momento que eu me alimento disso, a partir do momento que eu assino aquilo, a partir do momento que eu invisto naquilo, eu estou contribuindo para que aquilo seja cada vez mais difundido. Meu irmão, em nome de Jesus, use o seu dinheiro para outra coisa, use para abençoar o missionário, mas não alimente esse tipo de coisa, porque isso é instrumento do diabo para destruir pessoas, famílias. Faça com que toda a sua vida, todo o seu recurso, tudo aquilo que você pensa e sonha, seja para a glória de Deus, para a expansão do reino. Nós precisamos ser sábios, amados, nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos glorificar a Deus com tudo que o Senhor nos deu. Então não se deixe levar por essas coisas do maligno. As propagandas, eles querem impor em nossa mente, no nosso coração, conceitos malignos, para que nós possamos viver sem Deus e longe de Deus. Não ache que essas coisas estão longe, estão distantes, não. Elas estão acontecendo às pessoas conhecidas nossas. Elas estão acontecendo até em igrejas, em escolas. Olha o que diz o Salmo 101, versículo 2, versículo 1 a 4, vamos ler de 1 a 4. Salmo 101, de 1 a 4. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Será que você pode fazer essa oração? Será que você pode dizer isso para Deus, assim como Davi, o grande rei de Israel, disse? Senhor, longe de mim querer o mal, longe de mim querer um caminho perverso. Senhor, eu não vou colocar essas coisas injustas diante dos meus olhos. Meu querido irmão, saia daqui hoje com o seguinte no seu coração: Senhor, me ajude a, quando eu ver coisas, quando eu for fazer coisas que não agradam o Senhor, que não glorificam o Senhor, que eu logo desfaça disso, saia disso, deixe isso de lado. Então nós precisamos de sabedoria para discernir o nosso tempo e as coisas deste mundo e preceitos deste mundo. Terceiro,
ter compaixão como Cristo teve compaixão. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Outrora éramos pecadores, mas Deus nos redimiu. Deus na sua misericórdia nos trouxe uma nova vida. Então talvez a pergunta que eu e você deveríamos fazer não é aquela, apesar de às vezes fazermos ela: Senhor, por que esse mundo é tão mal assim? Ou por que fulano foi tão cruel desta forma? Quando às vezes a gente vê uma notícia tão ruim, que abala às vezes até as nossas emoções, a gente fica emocionado com às vezes uma notícia triste que vemos no jornal. Uma criança, por exemplo, sendo abusada. Talvez a nossa pergunta não deveria ser: por que essa pessoa age tão mal assim? Nossa pergunta é: Senhor, por que o Senhor foi misericordioso comigo? Por que o Senhor tem sido misericordioso comigo e não tem permitido que eu faça estas coisas? Porque nós só não fazemos, amados, por causa da misericórdia de Deus na nossa vida. Porque o homem natural, ele não tem amor no seu coração de verdade, porque ele ama a si mesmo. O mundo necessita de Cristo. O mundo necessita de Jesus, e eu e você devemos levar as pessoas a conhecer a Jesus. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, para a gente partir para o encerramento aqui, capítulo 3, versículo 13 a 16. Vamos ler juntos? Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, vamos levar a mensagem do Evangelho. Vamos demonstrar verdadeiramente o amor de Deus, porque certamente isso vai constranger corações. Certamente aquele que falava mal de nós vai ter que se curvar e dizer: realmente o fulano é servo de Deus. Realmente a fulana ama a Deus. Olha as atitudes dele. Não é porque nós somos melhores, mas é porque eles vão ver Cristo em nós. Eles vão perceber, tem algo diferente. Nós precisamos mostrar e levar a esperança a essas pessoas. E Pedro vai dizer: não fique preocupado, não fique alarmado no que você vai falar e como você vai falar. Não fique amedrontado diante das ameaças deste mundo, porque eu estou com vocês. O Senhor vai ajudar, o Senhor vai cuidar. Certamente o Senhor vai ser glorificado por causa do nosso procedimento. Meus amados irmãos, sejamos verdadeiros filhos de Deus. Sejamos agentes da paz, da esperança, do amor, da justiça de Deus. Não vivamos como alguém que não teme a Deus. Vamos nos lembrar, nós temos um Deus, Ele é todo poderoso. Nós temos um Deus que é amor, mas também é justiça. Nós vivemos no meio de pessoas atribuladas, vivemos no meio de pessoas que estão longe do propósito de Deus,
Vivemos entre pessoas que amam a si mesmas, mais do que qualquer outra coisa, e vão fazer o máximo para satisfazer sua própria vontade. Não importa se isso é contra Deus ou contra pessoas, mas eu e você fomos chamados para ser diferentes. Nós somos chamados para ser aqueles que temem a Deus. Nós somos chamados para que possamos nos lembrar a cada dia, a cada manhã, existe um Deus. A cada manhã a misericórdia do Senhor vai sendo renovada na nossa vida. E meu irmão, minha irmã, quando você acordar de manhã, você agradeça a Deus: Senhor, mais uma oportunidade de servir o Senhor, me use hoje, como o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser, que eu seja bênção, que eu seja luz, que eu abençoe pessoas com a palavra, com um sorriso, com um abraço, com o Evangelho, me abra oportunidades para compartilhar de Jesus. Ah, meu irmão, Jesus vai abrir oportunidades, porque Ele é o maior interessado, Ele é o maior interessado para que pessoas conheçam a Jesus. É interessante essas coisas. Domingo mesmo a gente estava lá no acampamento, e aí o cigano fez a pergunta que eu queria, né, seu Nildo? Ele fez a pergunta, aliás, foi a cigana, ela fez a pergunta: aqui, me explica um pouquinho daquela história, que diz que tem na Bíblia uma história dos homens que foi jogado na fornalha. Meu irmão, era o que eu queria, era tudo que eu queria. Foi mais de hora ali, falando sobre a fidelidade de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a provisão de Deus, sobre ser fiel a Deus. Deus abre portas. Não se preocupe com o que você vai falar, se as pessoas vão gostar ou não, porque quem vai converter é o Espírito Santo, e Deus vai colocar para você a palavra certa na hora certa, não como alguém que é melhor do que os outros, não, mas como alguém que é redimido pelo sangue do Cordeiro, como alguém que é salvo em Jesus, para não se adequar a esse mundo, mas ser diferente desse mundo. O cosmos, esse mundo, essa sociedade, como o próprio Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Mas a característica desse maligno, ele é chamado na Bíblia de pai da... Pai da mentira. E como disse alguém, né? Eu acho que foi o seu Nildo. Você já viu que a mentira não é uma boa filha? Essa é a ideia do nosso filósofo ali, Não é um bom pai. Não é um bom pai. Porque ele precisa de outras pessoas para fazer com que a filha atue. É a ideia do filósofo Nildo. Para alimentar a filha, ele precisa dos outros, né? Ele é complicado, mas nós somos de Deus. Vivamos como filhos de Deus. Vivamos para a glória de Deus. Vivamos tementes a Deus. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida.